Oi, galera da Rede Ciência Sem Fronteiras. Estamos aqui com mais uma entrevista. Dessa vez é com o Kildare Gurjão. E ele faz engenharia de petróleo na Universidade Federal de Campina Grande. Ele está agora nos Estados Unidos. Ele foi para Missouri University. E ele fez um estágio como engenheiro de reservatório de petróleo na Petrobras americana em Houston, Texas. Daí ele participou de um time da Petrobol, da MSNT, e são 5 pessoas por time e apenas 4 jogam. Daí eles tiveram um 4º lugar geral com o time da Petrobol, participou das classificatórias mundiais da Petrobol Internacional pela equipe da Petrobol da MSNT. E eles ficaram em 8º lugar no mundo. Começa contando pra gente, Kildare, o que te motivou a escolher o curso de engenharia de petróleo? Boa tarde, pessoal. Sou Kildare Gurjão e o que me motivou a escolher engenharia de petróleo é o seguinte: quando eu fazia ensino médio, eu gostava muito de química. Exatamente quando eu estava no 3º ano do ensino médio, o curso de engenharia de petróleo na minha universidade Tava iniciando, né? Na verdade, a minha turma foi a 2ª turma da UFCG. O que aconteceu foi que eu pensei, não, engenharia de petróleo deve ser muita química. E eu pensei assim, deve envolver muita química. E aí eu entrei em engenharia de petróleo, não tinha noção que eu tenho hoje do curso de engenharia de petróleo. E para minha surpresa, a gente não mexe tanto com química, a gente mexe mais com matemática e física. Então, mas o que aconteceu foi que, ao longo do tempo, eu fui me acostumando com as aulas, com o curso em si, e eu passei a gostar muito. Eu tenho uma paixão enorme por engenharia de petróleo, eu gosto muito. Então, o motivo que me fez escolher engenharia de petróleo no início não foi o que realmente o curso é em si, né? Foi uma escolha lá no começo meio errada, mas só quando eu entrei no curso eu vi que gostava daquilo lá e estou fazendo o curso, pertinho de se formar agora, né? Legal. E durante a sua formação acadêmica, você participou de algum projeto de pesquisa ou extensão? Olha só, quando eu entrei na universidade, sempre via as pessoas, muitas pessoas participando de projetos e tudo mais, e sempre eu tive um interesse de ir mais além daquilo que era passado na sala de aula. Então, eu fiz 2 projetos de pesquisa na universidade. Um era com relação a fluidos de perfuração de poços, com alto grau de inibição. Trabalhei 6 meses nesse projeto, então a gente trabalhava com tentava mexer com esse tipo de fluido de perfuração, né? Porque quando você perfura uma rocha, existem algumas formações geológicas que, quando entra em contato com a água, ela incha. E isso aí é um problema. Então, a gente trabalhava com um fluido para que, quando esse fluido entrasse em contato com esse tipo de rocha, a rocha não inchasse. Então, esse foi o projeto de pesquisa, eu gostei bastante, trabalhei com ele 6 meses, mas eu vi que não era essa parte de engenharia de petróleo que eu que mesmo, entendeu? Que o tempo foi passando e você vai amadurecendo e você vai vendo que a parte que você mais se identifica e isso aí. Então, o que aconteceu foi que tinha outro professor lá que trabalhava com petrofísica, que é uma área ligada a reservatório de petróleo, é um pouco ligada com reservatório de petróleo, e eu decidi trabalhar com esse professor. Então, eu trabalhei com esse professor 1 ano lá, era com rochas carbonáticas e evaporíticas, e foi um projeto até patrocinado pela Petrobras. Foi muito bom, gostei bastante. Então foram esses 2 projetos que trabalhei na Petrobras de extensão. Foi isso que aconteceu lá. Legal.
E como que você ficou sabendo do Ciências Sem Fronteiras? Olha só, o que foi que aconteceu foi que antes de eu me candidatar à vaga, antes de me inscrever, um aluno de engenharia de petróleo lá da minha universidade se inscreveu e passou no ano anterior ao ano que eu fui, ele foi. Então eu vi, né? Eu disse, cara, isso é uma oportunidade fantástica que eu não posso deixar passar. E aí passou um ano, né? Estudando para a prova do TOEFL, tentando descobrir algumas coisas aqui nos Estados Unidos que quando eu chegasse aqui tivesse noção do que estava acontecendo aqui. E o que me motivou foi justamente a ida desse meu amigo que fazia engenharia de petróleo. Então eu corri atrás, busquei, porque eu sabia que seria uma oportunidade ímpar, não só para o aperfeiçoamento do inglês, mas para a convivência do dia a dia, a experiência de vida que você ganha com isso, e também a área técnica, né? Mas engenharia de petróleo, que aqui nos Estados Unidos a parte educacional nessa área é fantástica. Então, tudo se encaixou, né? Quando eu saí do Brasil, o meu objetivo aqui na parte acadêmica era o seguinte: fazer o profissional do curso de engenharia de petróleo. Então, passaram os 2 semestres na universidade e eu fiz justamente toda a grade profissional do curso eu fiz aqui. Então, eu vou voltar para o Brasil só para terminar aquelas últimas cadeiras que ficam e tal. Você as teria no Brasil? Existem algumas coisas que só tem aqui nos Estados Unidos. Por exemplo? Por exemplo, tem uma cadeira que chama Mechanical Earth Modeling, que é sobre estrutura de poços, quando você perfura um poço, quais são os problemas que pode dar com a formação geológica, o poço pode fechar, entende? Então, essa disciplina só tem aqui nos Estados Unidos. Na universidade que eu estudei, só tinha lá. Outra cadeira que tem no Brasil, mas não tá com... Não é tão desenvolvido como aqui, que é uma cadeira que chama fraturamento hidráulico. Lá no Brasil está crescendo agora, né? Essa área de fraturamento hidráulico. Mas aqui nos Estados Unidos os caras têm muita experiência. Eles estão mexendo aqui com uma rocha que chama shale gas. E aí fratura muito. Então eu peguei essa disciplina, por incrível que pareça, eu fiz um projeto aqui nos Estados Unidos nessa área de fraturamento hidráulico. E esse projeto foi durante o ano mesmo ou foi no summer? Não, esse projeto foi no meu segundo semestre, durante as aulas, né? Na verdade, como eu estava iniciando nessa área, a professora achou melhor eu ler material, então começou lendo material, tal, e aí a maior parte foi leitura de material, conhecimento em si. A gente não mexeu mesmo em produzir alguma coisa, não, a gente não mexeu com isso, foi mais leitura. Mas aí o que é que acontece? Como eu vou voltar para lá, antes de ir para o Brasil, para conversar com a professora, e a gente vai manter esse contato. Então eu vou dar prosseguimento a esse projeto, vou tentar dar prosseguimento a esse projeto, mesmo estando no Brasil. Então, esse projeto inicial foi mais leitura, conhecimento sobre essa área de fraturamento hidráulico, né? E conta um pouquinho pra gente sobre a questão do Summer e a competição que você participou. Existe uma competição de perguntas e respostas de petróleo que chama Petrobol. Foi feita uma prova classificatória na universidade para selecionar o time que ia para essa competição. Na verdade, essa competição nacional, né, a que eu fui. Fui para a nacional aqui nos Estados Unidos, que aconteceu em Tulsa. E essa competição é prova escrita? Olha só, não. A seletiva na universidade era uma prova escrita, certo? Mas a competição em si não é uma prova escrita. É um jogo entre 2 equipes. Então, ficam lado a lado e tem um cara que lê as perguntas. E a gente fica com um aparelhozinho para apertar. Então, fica os 2 times, o cara faz a pergunta e quem for mais rápido e apertar, responde. Só que se o cara errar, aí passa a oportunidade para o outro time responder, entendeu? Então, foi isso. Então, o que aconteceu?
A gente foi para essa competição, inclusive outro brasileiro, Léo do Ceará, da Universidade Federal do Ceará, foi também conosco. Então, no geral, nossa universidade ficou em quarto lugar nessa competição lá em Tulsa. A gente foi eliminado pelos atuais bicampeões do mundo, né? Mas a experiência que os caras já tinham era imoral. A gente treinou um mês para essa competição. E a gente enfrentou eles e a diferença foi muito pouca. Então, foi isso que aconteceu na competição nacional. A gente ficou em quarto lugar geral aqui nos Estados Unidos. Aí o que aconteceu foi que existe um campeonato mundial, né? O que acontece é que essa seletiva mundial, para o time passar, não basta só ele acertar todas as questões ou a maior parte das questões. O que conta é o tempo também. Quem é mais rápido e quem é mais ágil é que se classifica. E aí a gente abriu lá a página, fez a prova, fizemos em 25 minutos, 10 questões, a gente tinha 72 horas para fazer, a gente fez em 25 minutos a prova. Foi muito bom, o nosso time se classificou e a gente ficou em 8º lugar na seletiva mundial. Então a gente se classificou para o campeonato mundial que vai acontecer em outubro, na Holanda. E daí no Summer você fez um estágio na Petrobras americana. Uhum. É a Petrobras mesmo ou é tipo Petrobras americana? Foi só uma comparação? Não, chama Petrobras América, é Petrobras mesmo. A primeira parte do meu projeto lá foi sobre teste de poço. Então os caras traziam o dado do campo, eu analisava isso e calculava a permeabilidade do reservatório, só analisando o dado de produção e pressão de poço. Calculei permeabilidade de reservatório, o skin do poço. Então a primeira parte foi só trabalhando com teste de poço. A segunda parte do estágio foi trabalhando com um tema que se chama curvas de declínio. Então ele me dá a produção, a história de produção do poço e eu tento prever qual que vai ser a produção futura daquele poço ali. Então eu trabalhei, a segunda parte foi trabalhando com isso. A terceira parte eu trabalhei com 3 softwares muito importantes, mexendo com dado de reservatório, poço e equipamentos de superfície. Então a gente trabalhava com esses 3 softwares, calculando também produção futura, tentando prever a produção futura, outra coisa também, queda de pressão, porque quando você produz o óleo na base do poço, ele tem uma determinada pressão. Quando ele chega na superfície, ele vai ter outra. Então, tem que calcular a pressão que ele vai perder aqui nessa trajetória dele. Então, a gente trabalhou com isso. E a última parte que eu estou mexendo agora chama simulação de reservatórios. A gente está mexendo com softwares para simular reservatórios. Também, o quê? A história, tentar prever o que é que aquele reservatório vai produzir no futuro, né? Trabalha muito com isso aí, o engenheiro de reservatório, previsão. A gente mexe muito com isso aí, mas em geral, em resumo, é isso que eu fiz e estou terminando lá, né, essa semana. Bom, você ainda não voltou para o Brasil, mas você já comentou, né, que você tem planos para o futuro. Então, conta um pouquinho melhor pra gente o que você pretende fazer com toda essa bagagem cultural e científica que você vai trazer dos Estados Unidos. Eu vou tentar ajudar o máximo que eu puder o meu curso lá na universidade, né, na UFCG. Vou conversar com os professores, vou tentar passar para meus amigos as coisas que eu aprendi aqui. A gente vai montar uma equipe lá, Petrobol, vamos jogar o Petrobol brasileiro, nacional, e vamos tentar para a seletiva mundial também. Só nessa parte aí os caras também vão aprender bastante, né? Tendo um resultado expressivo nessa competição, a visão da nossa universidade nacionalmente, ela vai mudar muito na área de engenharia de petróleo. Isso eu estou falando de engenharia de petróleo. Como é um curso novo, né? A gente tem a primeira turma formada agora, então esse vai ser o pontapé inicial. Montar um time e tentar. Nós vamos fazer o máximo no Petrobol nacional no Brasil. Para fechar, quais dicas você daria para o pessoal que está pensando em participar do programa? Olha só, uma coisa interessante que eu estava até pensando em falar, né? Que cara, se você tiver interesse de aprender inglês, crescer no seu curso, na área técnica, conhecimento, cara, não perca essa oportunidade.
estude, faça o que você puder aí no Brasil e venha. E quando chegar aqui, se dedique ao máximo. Claro que a pessoa tem que viajar, tal, conhecer, isso faz parte, com certeza, mas se dedique ao máximo. Que se você se dedicar, você vai conseguir sim, você vai sair daqui com conhecimento em inglês, área técnica e várias outras coisas muito bom, muito bom. Então, se você quer avançar, vá, arrisque no Ciência Sem Fronteiras, vá no Ciência Sem Fronteiras, estude que vai dar tudo certo. E não tem essa questão de ter dificuldade do inglês e tal, não sei o quê. Você consegue sim, o negócio é estudar. Você estudar foco, dá tudo certo. Então, esse é o segredo no geral, né? Foco, F-O-C-O. Você consegue chegar onde você quiser. Então, é justamente isso aí. É a mensagem que eu deixo para o pessoal que pensa em vir para, não só para os Estados Unidos, mas outros países, né? Que pensam em entrar no Ciência Sem Fronteiras. Né? Muito legal. Muito obrigada pela entrevista. Foi sensacional. Tipo, acho que você é a pessoa que eu conheço que mostrou assim, mais paixão por petróleo. Eu desafio alguém que goste mais de petróleo do que você. E a gente tá torcendo por você, muito sucesso e dê notícias pra gente. Com certeza vou dar notícias sim. Eu agradeço pela entrevista. Né? Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, porque sem Ele eu não poderia... Claro, tem o meu esforço, mas minha fé e tudo mais, sem Ele eu não poderia chegar aqui. Né? Tudo vem dele. Agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui sendo entrevistado, tentando passar um pouco do que aprendi, do que estou aprendendo para o pessoal do Brasil, tentando incentivar as pessoas a lutar pelos seus ideais, pelo que elas querem. E é isso aí, né? No geral, é isso aí. Muito obrigada. E galera, a gente se vê na próxima entrevista. Até mais.